Graça e paz, irmãos. Bem, nós vamos abrir a Bíblia e vamos ler a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 9. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém. Glória a Deus, irmão. O irmão estava ministrando aqui, louvor, o que está tocando, né, violão, e ele falou que aqui é o melhor lugar para estar, né, realmente é o melhor lugar para estar, né, a gente ora, sente a presença de Deus, Deus fala conosco, né, a gente ouve a palavra, é o melhor lugar para estar, né, e eu quero então meditar com os irmãos sobre essa palavra, em Filipenses 2, de 1 a 9, que fala sobre Jesus humilde, né? Jesus era humilde. A gente fica pensando o seguinte, Jesus não tinha nada para ser humilde, né? Filho de Deus, o verbo que se fez carne, ele tinha a autoridade, né, do Pai, cheio do Espírito, ele não tinha nada para ser humilde, mas Jesus foi humilde, como ovelha muda foi levada ao matadouro, né? Como ovelha muda. Então Jesus, ele nos ensina muito sobre humildade. Nós vamos ver nessa palavra o quanto é importante a gente viver a humildade em nós, ser humilde, é de uma importância tão grande, né? E ser humilde é a virtude de reconhecer as nossas limitações. Você reconhece que é limitado, né? Eu sou limitado, eu só posso fazer algumas coisas, né? Então eu sou criatura, sou limitado, eu dependo de Deus, né? Até para piscar os olhos eu sou dependente, né? Para respirar eu sou dependente. Deus podia tirar a minha vida assim, só por alguma coisa tão suave e eu já fui. Então Deus, Ele valoriza tanto a humildade, né, na vida da pessoa, e não é só na vida do crente não, a gente fica achando assim, Deus trata só o crente, né, ensina a ser humilde só o crente. Não, a humildade é para todos. A pessoa que não é cristã, a pessoa, né, que não serve a Deus, funciona a humildade, até na vida do descrente funciona. Aquela pessoa lá que, até o ateu, ele é humilde, vai funcionar, né? O princípio da humildade vai funcionar na vida dele. Agora, muito mais
na vida daquele que conhece a palavra, aquele que serve a Deus, o que crê, vai funcionar na sua vida esse princípio da humildade. Eu não vou falar para vocês que é fácil, né, ser humilde. Não é uma luta que a gente tem para ser humilde, né? É uma luta. E tinha um senhor conhecido meu, que um pastor falava assim, esse texto, Filipenses 2, 3, eu gostaria de arrancar ele da Bíblia, ou rabiscar ele todo, porque eu não concordo com isso. Mas é a palavra de Deus, eu tenho que concordar. Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever, eu tenho que concordar com isso. É o considerar o outro superior a você mesmo. Olha que dificuldade. Eu considero você maior do que eu, superior. Mesmo que lá dentro eu possa até pensar assim, eu tenho umas qualificações, minha profissão, isso, eu tenho alguma coisa, alguma bagagem cultural eu tenho, não, mas Paulo ensina que eu tenho que considerar o outro superior a mim mesmo. Então é uma luta, é uma dificuldade, só que isso funciona muito bem na nossa vida, no nosso dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas. Você vai descobrir que a humildade funciona muito bem, muito bem. Aquela pessoa que entra num lugar, você está numa sala lá cheia de gente, e entra uma pessoa que fala de nariz em pé, né? Sim, não agrada ninguém, não agrada ninguém, né? Então, a humildade ela é muito importante, ela funciona para com Deus, né? Porque Deus vai ver a sua humildade, ela funciona para os outros no relacionamento dia a dia, e ela funciona, né, na sua vida, e é Deus que vai operar na vida do crente para ele ser humilde. Lá em Gálatas 5, 22, não fala, fruto do Espírito, não fala sobre humildade, né, claramente. Mas podemos dizer que ela é também parte do fruto do Espírito, porque Deus nos dá a capacidade para ser humilde, né? A capacidade Deus é que dá. Agora, o contrário da humildade é a soberba, né? A pessoa arrogante, soberba, aquela pessoa que tem um sentimento de superioridade tão grande, que só de olhar para a pessoa, ela transmite algo assim, eu sou maior que você, eu sou superior a você, né? Eu sou superior, né? E essa pessoa, normalmente, ela não vai confiar em Deus, não vai esperar em Deus, porque ela tem uma autoconfiança muito grande, né? E às vezes é uma pessoa que realmente, ela é uma pessoa importante na sociedade, é uma pessoa importante, ou é um político, ou é um rico, ou uma pessoa que estudou muito, ou uma pessoa que é destaque, ele destaca na sociedade, mas mesmo assim, isso não dá o direito da pessoa ser arrogante, nem soberbo, né? Ele precisa ser humilde, né, e reconhecer que ele tem limitação, ou limitações, e todo mundo tem, ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo, ninguém consegue fazer tudo, né? Nós somos dependentes de Deus e das pessoas, né? O vizinho mudou lá para frente da minha casa e falou comigo, me chamou lá no portão e falou assim, ó, eu estou mudando para aqui, perto da sua casa, e eu quero ser seu amigo, porque se eu adoecer, você que vai me levar para o hospital, né? Você vai me levar para o hospital. Eu falei assim, tudo bem, eu te levo para o hospital se você precisar, né? E ele com 2 carros na garagem lá, você vai me levar para o hospital. Eu falei assim, tudo bem, né? Ele falou assim, porque nós precisamos um dos outros, eu preciso de você, e você precisa de mim, e na verdade é isso, a pessoa, uma solidão, a pessoa vivendo sozinha, a pessoa que depende de gente, ele vive sozinho lá, isolado. O ser humano é para viver em sociedade, o ser humano nasceu para viver com pessoas, para ajudar, para ser ajudado, né?
contribuir com as pessoas, e também as pessoas contribuem para o seu bem, né? E é assim. Então, a pessoa que é soberba, aquela pessoa que é arrogante, ela, infelizmente, não é bem recebida, né? E precisamos esperar em Deus, confiar em Deus, ser humilde para com Ele. Tem até uma irmã lá da igreja que eu fui pastor, que ela falava assim: olha, eu faço uma oração diante de Deus para mostrar a minha humildade, e eu sou o verme do cocô. É uma maneira dela orar, de mostrar para Deus que era humilde, né? Ou seja, eu não sou nada. O apóstolo Paulo chegou a dizer que o conhecimento dele é como esterco, né? Ele era, né, fariseu, e doutor, e estudou aos pés de Gamaliel, uma pessoa importante na época lá, um culto, e ele falava: tudo que eu sei é um estrume, não vale de nada. E essa irmã, então, pegando essa palavra de Paulo aí, ela falou assim: eu sou o verme do cocô, eu não sou nada diante do Senhor, eu sou um dependente do Senhor em tudo, tudo eu preciso do Senhor, né? E quanto mais a gente aprende de Deus, quanto mais a gente ora, conhece mais a Deus, a gente vai descobrindo que realmente é assim. Mas que a gente vai deixando assim, né, um pouquinho de soberba para lá, a gente vai descobrindo que a gente realmente é dependente, né? Quantas vezes você foi fazer uma viagem, Deus te guardou, Deus te protegeu? Algumas vezes Deus me livrou, né? Me livrou de acidente, né? Então a gente depende de Deus. Às vezes eu estava viajando lá para um sítio que eu tinha, chegando ali de frente à Petrobras, na refinaria, né? Gabriel Passos ali, e deu assim vontade de descer do carro, não sei porquê, deu vontade de descer. Aí eu desci do carro e estava olhando assim os pneus. Quando eu olhei um pneu da frente assim, era um carro assim velhinho, né? A roda apodreceu, a cama de ar saiu no meio daquelas pontas de ferro assim para fora assim, e estava um papo assim da cama de ar no meio da roda de ferro, né? Ela enferrujou, a cama de ar saiu ali no meio dos ferros e não estourou. Quando eu olhei, eu disse: puxa, a roda da frente, e não estourou. Aí eu fui, troquei o pneu, né? Então Deus nos guarda, nós somos dependentes de Deus, e cada dia a gente depende mais, e reconhece mais que a gente precisa de Deus, né? A gente precisa andar com Ele, viver com Ele, né? E louvá-lo, bendizer o seu nome, ser humilde diante dEle, né? Nós precisamos viver assim. Agora, a dificuldade para ser humilde, né? Tem dificuldade. As pessoas às vezes vêm nos humilhar. A pessoa que tentou te humilhar alguma vez, falar alguma coisa que se você não gostava, né, chegou e desfez da sua pessoa, né? Agora, ser humilde também não é você pode ouvir as coisas que a pessoa te fala, e você pode agir com humildade, mas também isso não impede que você fale a verdade para a pessoa. Você, com humildade, ser humilde. Então, ser humilhado não é bom, né? Mas o humilde tem a capacidade de Deus para responder essa humilhação, né? E com humildade, e falar a verdade para a pessoa, e de uma maneira tranquila, né? Outra coisa é que a gente tem medo de ser inferior. O medo de ser inferior é muito grande. A gente fica preocupado assim, mas eu vou ser inferior? Eu não sou inferior àquela pessoa. Eu vou ser inferior a ela? Então esse medo de ser inferior, que às vezes tira, né, a nossa facilidade de ser humilde. Porque a gente olha para a gente mesmo e fala assim: não, eu não vou ser, eu sou maior do que essa pessoa. Isso acontece dentro da igreja às vezes, né? Às vezes a pessoa fala assim: não, eu canto melhor do que esse que está cantando aí, né? Eu toco melhor do que esse que está tocando. Aí eu prego melhor do que esse que está pregando aí. A minha palavra é melhor do que desse, né?
Lá no serviço, às vezes a pessoa é promovida e você não foi promovido, e você fala: eu sou melhor do que esse que foi promovido, e essa vaga de promoção seria para mim, né? Eu que tinha que ser promovido, né? Então tem hora que é difícil a pessoa viver a humildade, viver humilde, porque esse medo de ser inferior é muito grande, muito grande. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, né? Acontece muito, a pessoa, né, fica infeliz porque o que está acontecendo lá no meio com os colegas é coisa muito ruim, e a pessoa, o medo é muito grande. Nós queremos ser grandes, irmãos. A carne, o nosso orgulho, o nosso ser interior quer ser grande. Até entre os pastores também acontece isso. Eu quero ser igual àquele que prega desse jeito. Olha, eu quero ter esse ministério, né? Eu quero ter esse ministério, né? Então essa vontade de crescer, de ser grande, é muito grande em nós, né? O ser humano é assim, se ele não vigiar, né? Se ele não vigiar, ele vai viver assim, sempre em lutas, né? Brigas dentro de si, uma luta interior, né? Porque ele quer ser grande, quer crescer. Crescer, não tem problema, é normal a pessoa evoluir, é normal a pessoa ser promovida, é normal a pessoa ter uma experiência maior com Deus, isso é normal, né? Mas viver um conflito de sempre ser superior, né? Tem uma outra pessoa que falou assim uma vez: eu preciso andar só com gente grande. Os pastores que eu ando são pastores de igrejas grandes. E eu li um livro que fala que se eu andar com pessoas de igreja pequena, nunca eu vou ser um pastor de igreja grande. Eu preciso andar com pessoas grandes, importantes, ricas, para eu também chegar lá, né? Então, olha a mentalidade, né? Olha, essa mentalidade que eu preciso ser grande, igual aos outros, e tem que andar com os grandes. Não, eu posso ser humilde e Deus me promover. Quem exalta é Deus, né? É Deus que vai levantar a pessoa, é Deus que vai colocá-la numa posição de destaque, se for sua vontade. Você observa que os dons são dados de acordo com a vontade do Espírito, como lhe apraz. Então, é a vontade de Deus em nós, né? Eu não tenho que ficar com essa preocupação em promoção alguma, não, eu tenho que esperar em Deus. É Deus que me promove, é Deus que te promove, é o Senhor que te levanta para a sua glória, né? O nome dele precisa ser glorificado, e não o eu, a pessoa, ser glorificada naquilo que ele faz, né? Mas é Deus que tem que ser glorificado. Agora, humildade também nos leva a ter uma capacidade de conviver com qualquer tipo de pessoa, né? Se você conversa com uma pessoa muito importante, né, um juiz, né, de uma comarca, uma pessoa muito importante, mas também você conversa com uma pessoa inoutra, uma pessoa que não tem nenhuma cultura, pessoa simples, uma pessoa pobre, você consegue conversar com qualquer tipo de pessoa. Já teve essa experiência de chegar a conversar com uma pessoa que você às vezes não tem nem assunto, porque você fica pensando assim: o que eu vou falar com essa pessoa, né? Porque ela é tão pobre, assim, uma pessoa tão simples, e como é que eu vou conversar com ela, né? Mas um sinal de humildade nos leva a conviver com qualquer tipo de pessoa, né? E isso é um desafio para pastor de igreja, né? É um desafio, porque o pastor de igreja, pastora e pastor, ele convive com muitos tipos de pessoas, né? Muita gente diferente. Chega a pessoa na igreja de todo jeito, né? E aí é um desafio para o pastor. Eu tenho que conviver com essas pessoas, abraçá-las, eu tenho que conhecer aquele outro, fazer uma visita, né, numa casa, em que você chega lá e, né, tudo simples, tudo humilde, e você entra naquela casa, vai conversar com a pessoa, fazer uma oração, né, para aquela família, né? Então é um desafio.
para o pastor, para a pastora, né? É um desafio para nós, né? É conviver com qualquer tipo de pessoa, e bem, né? E respeitar, né? Respeitar as pessoas, né? E às vezes até vigiar, para não falar nada, que pareça que a gente é soberbo, né? E vigiar, porque senão a gente pode falar alguma coisa, que a pessoa vai achar, não, ele é soberbo, né? Aqui nessa igreja, não tem o costume de pregar de terno, né? Terno, gravata, aqui não tem, né? É o costume da igreja, né? Até o pastor falou que, né, que sábado, né, a gente está vindo assim como pentecostal, né, de paletó, sembriano. Então, aqui não tem esse costume, né? E é até bom, né? Porque às vezes aquilo se torna uma barreira, né? Você chega perto da pessoa, fazer uma visita, você chega lá, entra na casa da pessoa, o sofá está escorado com tijolo, o fogão está faltando trempe, e você chega de terno e gravata, né? Todo arrumadinho, né? E vai fazer uma visita lá, né? O negócio fica assim meio estonado, né? Fica estonado, né? E aí, às vezes, a gente tem que chegar na posição da pessoa, né? Lá no nível dela, né? Saber descer ao nível da pessoa, né? Humilde, ele sabe, né? Quer dizer que a pessoa que é rica, que é culta, que ela não possa ser humilde. Tem pessoas importantes humildes, muito humildes, né? Isso não vai atrapalhar nunca, desde que aquilo que ele tem não suba para a sua cabeça, né, e ele começa a pensar que ele é, né? Eu sou, né? Então isso não vai impedir que a pessoa seja humilde. E muitos benefícios que a humildade traz para nós, principalmente nós, os crentes, né? Nós seremos sempre bem recebidos, né? Eu já perdi oportunidade de ser humilde e não fui bem recebido. Em lugar que eu cheguei com humildade, né? Uma vez eu fui resolver um negócio no Detran de um carro, da igreja lá que eu pastoreava, e eu cheguei e falei assim, eu preciso ser humilde aqui, o que eu preciso, né, resolver esse problema. A ata da igreja está aqui, da venda do carro, está tudo resolvido, mas o pessoal não está querendo resolver esse problema aqui. E funcionou, irmão. Você é bem recebido quando você age com humildade. Aonde você entrar como humilde, você será bem recebido. Onde você entrar como arrogante, soberbo, não será bem recebido. Não será. E Lucas 14, 11, nós vamos ler aqui esse versículo. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado, né? Só Deus pode fazer isso. Deus pode te exaltar. Se você humilhar, Deus pode te exaltar e te colocar numa posição que você nunca imaginou que chegaria. Pode, né? Porque Deus age na vida do humilde de uma maneira poderosa, né? Deus age. O soberbo Deus vê de longe, mas o humilde Deus trata, né, com amor, né, muito amor, né? Outra coisa é que a humildade, ela promove o crescimento pessoal contínuo. A humildade vai te promover você mesmo, você para você. Você vai ver que é bom. É bom. Você vai ter um crescimento, né, pessoal, né, sendo humilde, e você vai sentir, né, como se fosse, podemos dizer, uma paz, algo assim diferente na sua vida, sendo humilde. Experiência pessoal, você mesmo. Outra coisa que amplia a empatia, se colocar no lugar da pessoa, né? Se colocar no lugar da pessoa, né,
A humildade te dá essa condição. Você coloca no lugar do outro. Você se coloca no lugar do outro e vai ver que você pode estar, esteve lá daquele outro lado, agora você não está mais. Então, a humildade vai levar você a pensar, não, essa pessoa, ela é assim, porque ela foi criada dessa forma, ela não teve uma oportunidade, ela não teve uma chance, essa pessoa foi educada nessa família, foi educada neste lugar, a cultura dela é assim, alguém passou para ela, foi isso, ela não conseguiu aprender outra coisa diferente, e você vai pensando como se você se colocasse no lugar daquela pessoa, Então, ser humilde é reconhecer limitações sem perder a dignidade. Ele conhece, a gente reconhece nossa limitação, mas não perde o seu valor, a sua dignidade diante de Deus. Deus sabe quem é você, Deus te conhece, e eu vejo que é algo assim muito bom, E para terminar, vamos ler aqui Provérbios 16, 18. Provérbios 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição. Ou soberba, orgulho ou soberba, vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Tem pessoas que, aqui no Brasil, muito conhecida, que eu conheço alguns, e não vou citar o nome dele, mas vou citar a história dele, essa pessoa falou que Deus realmente precisava muito dela. Sem ela, o evangelho no Brasil não ia prosperar. E essa pessoa escreveu muitos livros, tem livros dele por aí, e muitos livros. E ele pregava lá dentro da Rede Globo. Os atores da Rede Globo ouviam a mensagem desse homem. Ele entrava lá. Não é qualquer pessoa que entra lá, porque é muita gente da Rede Globo espírita. E ele entrava lá e pregava. E ele colocou na cabeça que ele era a pessoa mais importante do Brasil do meio evangélico. E que Deus precisava muito dele. E ele caiu. Infelizmente, ele caiu na fé. E agora está levantando de novo, está voltando para Deus de novo, Então, a humildade, ela é importante, a soberba só traz prejuízo. Amém, irmãos?